Vamos falar agora então para vocês de um termo menos conhecido e que veio para minha luz, para o meu sol, para minha consciência há pouco tempo, mas que eu estudei muito, que eu vi muitos vídeos, né, que eu me empenhei em descobrir o que era isso. Que jornada era essa? Que pessoas eram essas? As chamas gêmeas são um pouco mais raras, né? Mais ou menos de 1% da população. Mas não quer dizer mais importantes, porque a jornada dessas chamas gêmeas vai ser mais dura e mais difícil do que das almas gêmeas, no sentido de que as chamas gêmeas são como, combinado ainda na espiritualidade, uma alma reencarna dividida em duas almas. Então, duas pessoas reencarnam em famílias diferentes e com problemas, situações difíceis, similares. Que problemas são esses? É provável que uma dessas pessoas, o yin ou yang, e aí pode ser um relacionamento entre homens e mulheres, entre duas mulheres ou entre dois homens, isso não tem importância. A importância é que existam duas forças, né, duas energias, uma feminina e uma masculina, o yin e o yang, e que nas suas famílias sofreram por causa da sua criança interior ferida, do que já tinha sido combinado que passaríamos lá na espiritualidade, no encontro com as nossas famílias, que muitas vezes foram inimigos nossos em vidas passadas, para essa evolução, mas almas essas divididas nas suas famílias de origem, que muitas vezes sofreram muito questões ligadas à rejeição e a abandono. Questões, então, que deixaram profundas marcas, profundas dores nessas almas divididas, que eram uma e que reencarnaram para aprender coisas, evoluir a partir de situações ligadas à rejeição e a abandono. As chamas gêmeas, normalmente, quando se conhecem, tem uma ligação instantânea muito grande, muito forte, como se já se conhecessem, porque se conhecem há muito tempo e ficam muito ligadas, muito conectadas. Vivem uma fase muito intensa e muito linda de lua de mel, onde experimentam situações maravilhosas que ficam guardadas, né, como riquezas mesmo para aquelas almas. Porém, com o tempo, as feridas daquelas crianças começam a aparecerem no adulto, nessa relação. Essas feridas fazem com que, como num espelho, essas duas almas, esse casal, comece a se fazer mal, de ambos os lados. Uma dessas partes é conhecida como o Hunter, a figura, ele ou ela, do caçador. Provavelmente uma dessas partes que tem na sua criança interior ferida questões de abandono de pai ou de mãe e que deixaram essa pessoa profundamente, né, com medo de voltar a ser abandonado. E por isso, na relação, tem uma forma de agir, né, ligada a caçar o outro, controlar o outro, evitar que o outro vá embora, fuja daquele relacionamento. Mas, como na vida, né, tudo é espelho e energia, temas esses que eu já tratei nos vídeos anteriores da codependência e da criança interior ferida. A outra parte é conhecida como o running, o corredor. Uma parte, ele ou ela, que tem em si as feridas de rejeição de pai ou de mãe e que por isso não conhece
o amor naquela dimensão também que é dada de uma forma adoentada pela parte caçadora. Isso faz com que o corredor, logicamente, fuja da ou do caçador e faça com que essa relação comece a se tornar tóxica, difícil. E mais do que isso, do que essa dinâmica que eu acabei de dizer para vocês, outra dinâmica bem comum, né, e que é combinado ainda na espiritualidade, nessa divisão de alma, é que todas as coisas que um faz e o outro não gosta e atinge, é justamente um espelho do que o outro precisa curar internamente. Porém, somente com um autoconhecimento profundo em dia, com tempos de solitude para se conectar ao seu lado sombra, colocando sol, colocando luz, é que uma dessas partes começa a enxergar as dinâmicas de que algo não vai bem. Em alguns casos, esses casais se separam com muita briga, mas com o tempo há um tipo de perdão e carinho entre eles, porque no fundo é a mesma alma. Um dificilmente consegue esquecer do outro, mas essa separação é necessária que aconteça para que essas almas separadas se desenvolvam, porque juntas não poderiam. O ego ferido dessas crianças, com as feridas de abandono, rejeição e todas as outras, nunca deixariam que eles evoluíssem e cumprissem com sua missão aqui na terceira dimensão. Esses encontros podem ter sido por pequenos períodos, por períodos maiores, mas o mais importante é que eles foram muito intensos. E uma dessas partes começou o seu despertar de consciência antes da outra parte. E por isso é chamado, né? É como um chamado, recebe um chamado, né? De se desenvolver nesse lado espiritual ou no seu lado de trabalho humanitário, seja qual for essa atividade. Não precisa ser necessariamente trabalhando com a espiritualidade, e sim muitas causas terrenas, como sendo professores, médicos, influenciadores, servidores sociais, enfim, em qual seja a área, mas aprofundando sempre o seu autoconhecimento e sua ligação espiritual, para que haja a sua cura. Nesses períodos de separação, que poderão ser normalmente não tão curtos, principalmente se as partes não sabem que são chamas gêmeas, porém devem buscar a sua cura e principalmente o divino feminino, aquele que representa a parte, né, parcela yin da relação, mesmo que sejam dois homens, ou mesmo que sejam duas mulheres, uma tem mais o yin e outra tem mais o yang, para que faça a cura da sua criança interior e para que leve a sua cura, o seu amor próprio para um nível de amor universal no seu trabalho, na sua atividade, seja qualquer que seja. Apenas a partir da sua cura é que o lado divino masculino também vai ir andando com a dele. E mesmo que
essas pessoas não consigam imaginar, né, se imaginar reencontrando com essa outra metade, esse reencontro vai acontecer. E claro, ficará no livre-arbítrio de cada um e das partes voltarem a ser, né, uma chama gêmea unida. Porém, isso só vai acontecer com pleno sucesso, sem haver mais separações, como eu disse, se o divino masculino, a parcela Yin, começar essa cura. Quem despertou primeiro para isso precisa dar o seu sangue, se curar, né, cumprir a sua missão, né, curar essas feridas de rejeição, de abandono, né, o ego ferido em relação ao que nos fizeram e que na verdade era um espelho de erros nossos, de falhas nossas, da nossa criança interior. Por isso, sejam elas almas gêmeas ou chamas gêmeas, são sempre almas amigas, são sempre mestres que querem nos ensinar sobre nós mesmos, para que essa reunião, que também é chamada de ancoragem, aconteça de forma plena. É provável, como eu disse, que se passem meses, anos, que essas pessoas passem por outros relacionamentos, sim, inclusive com almas gêmeas, almas amigas, relacionamentos sadios, intensos, amorosos, ou ainda com grandes falhas da criança interior ferida, para que essa reunião com as chamas gêmeas aconteça de forma plena e ambos possam cumprir com a sua missão aqui, que é menos uma missão romântica, de amor romântico, e mais de amor humanitário, de amor universal. E é por isso que ontem eu publiquei no Instagram, @solsomos, né, um trechinho do filme Comer, Rezar e Amar, no qual uma alma gêmea da atriz, aquele amigo que ela conhece no centro, templo de meditação, e que fala para ela sair do amor romântico, sair da fixação sobre a figura do ex-marido e trabalhar a sua cura. Será que tu poderias algum dia sair desse amor dedicado ao outro e se concentrar no teu amor próprio e do que tu podes trazer para a humanidade a partir disso? Então, aquele filme ali inteiro, o encontro dela com várias pessoas, com outras almas gêmeas, é todo importante. Parece um filme bem conectado com as chamas gêmeas. Mais uma coisa importante para que essa ancoragem em algum momento retorne com sucesso é que essas chamas elas vão ter que vir desapegadas de outras relações, né, de outros relacionamentos amorosos que podem ter ao longo do caminho, ou de apegos familiares, né, que fazem com que essa relação de chama gêmea não possa acontecer de forma potente, com a energia de outras pessoas influenciando, né? E outra coisa muito importante é que as energias Yin e Yang, também ligadas à prosperidade material, ao equilíbrio financeiro das duas partes, se estabeleça, onde ambos consigam cumprir com a sua missão aqui na Terra também de ser independentes emocionalmente e financeiramente, para que se unam e consigam estar prósperos também nessas duas áreas, nesses dois quesitos, com equilíbrio espiritual e material.
Se tu estiveres numa jornada, seja para buscar a tua alma gêmea, ou já esteja convivendo com ela, mas talvez com dificuldades de relacionamento, ou esteja numa jornada de chama gêmea, talvez separado da tua chama, da tua metade, da tua alma, independente disso, ou esteja buscando um relacionamento equilibrado, em paz, amoroso. O importante desse vídeo, né, o que quer trazer é que precisamos buscar a nossa cura interior, o contato com as nossas sombras, com as feridas das nossas crianças e que reverberam em todos os encontros, românticos ou não, que temos ao longo da nossa vida. Somos todos espelhos um do outro das nossas próprias feridas. Recentemente vi uma terapeuta falando uma frase que eu quero usar para finalizar esse vídeo e que eu achei maravilhosa. Doeu, pega que é teu. Tudo o que nos dói, que nos fere, que nos tira do prumo, é uma ferida interna nossa. Queridos, muito grata por terem assistido até aqui. Espero ter ajudado vocês a despertarem um pouquinho mais, como tem acontecido comigo, a colocar um pouquinho de luz também nas sombras de vocês, igual eu tenho as minhas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.